quem tá aqui? Ale, Amazônia, tudo comigo. Como é que você tá? Salve, Yara. Tô bem, tu? Tô ótimo. De onde você está falando? Porque você roda tanto aí pela Ásia que a gente se perde. Tô em casa, tô em Xangai. Opa, tá em Xangai. Que horas são aí? Só para o pessoal ter uma noção do esforço que essa galera faz para estar conosco aqui na Fórum, viu? Justamente, viu, pessoal? Cafezinho preto, 5h27 da manhã. Uh! Ó, muito cedo, gente. Isso daí, olha, eu fico totalmente honrada com a presença do Ale, mas deixa eu falar um pouquinho do Ale. O Ale, ele é produtor cultural, artista e escritor que mora aí em Xangai, que é o centro financeiro da China, desde 2012. Ele, inclusive, eu quero que ele conte essa história, gente. Ele é membro fundador da banda de proto-punk chinesa, ou Dirty Fingers, o nome da banda em inglês, né? E ele também é idealizador e diretor do projeto de intercâmbio artístico sino-brasileiro chamado China Tropical. Já atuou na produção de festivais de cinema e filmes brasileiros na China, administrou espaços culturais em Beijing, né, Pequim e em Xangai, e hoje, atualmente, além de atuar nessa banda dele, a Old Dirt Fingers, ele trabalha na produção do segundo livro dele e o documentário dedicado à subcultura chinesa. Aí eu já vou fazer o merchandising aqui, porque o Ale é fera. Esse livro, gente, vocês encontram lá no site da Autonomia Literária, é o primeiro livro dele. Vou deixar o link aqui para vocês irem lá. Mas, Ale, é o seguinte, deixa eu te contar aqui, gente, já eu calo a boca, só para poder contextualizar. Quando eu descobri que existia rock and roll na China, eu pirei, eu fiquei ouvindo. Eu falei, gente, mas como é isso, né? Essa contracultura, porque o rock nasceu disso, embora tenha se transformado em outra coisa. Então, nesse contexto, eu queria que você falasse como é ser punk na China. Ufa! Eu acho que eu não diria que a gente é mais tão punk como a gente costumava ser, né? Eu acho que, para ser bem honesto, a banda já percorreu um grande percurso desde o surgimento dela. Então hoje ela está mais num lugar de. Eu digo que é protopunk porque ela mistura muita coisa, né? Eu voltei agora, depois de ter 4 anos fora da banda, então eu voltei com uma carga de piseiro, forró, baião muito forte. Então a banda tá com essa cara estranha. Agora que é rock, tropical, latino, enfim. Mas a essência punk de fazer as coisas por conta própria, né? O do it yourself, somos essa banda ainda, né? Uma banda independente e tal. E olha, tem sido uma grande 10 anos, né, de banda de estrada. Então, antigamente, quando a gente começou, antigamente, uau, 10 anos atrás, era tudo muito mais orgânico. O mercado era bem mais, como se diz, mais propício a você experimentar coisas. Atualmente, devido até ao fechamento devido ao Covid, a indústria se voltou para si mesma e se maturou. Então ficou tudo muito mais profissional. Então todo mundo teve que se tornar mais profissional, mais agentes do mercado, enfim. Então, atualmente, é uma empresa mesmo. Antigamente era bem punk. A gente tocava em vários lugares, turnê de 4 meses, sem. Essa é a coisa linda da China, né? Você já teve aqui, né? Você consegue ir de Porto Alegre a Manaus em 8 horas de trem-bala, então você consegue tocar em todas as capitais do país, é uma loucura. E você consegue fazer isso aqui, né? Então, uma vez que a gente começou, esse território já está meio dominado chinês, a gente começou a expandir para fora agora, tocando na Sudeste Asiático, no Japão, enfim. Então, essas turnês que você mencionou, que eu estou rodando muito desde que eu voltei. Então, o básico de transformar a banda em algo asiático e não mais chinês, que já está meio que. O pessoal já está meio cansado de ver a gente aqui, né? Tipo, vocês de novo, né? Vamos ter que ir para outro lugar agora. Mas, Ale, me conta uma coisa, quem é que integra a banda junto com você? Você é brasileiro, quais as outras nacionalidades? Como é que é aí esse seu rock, seu punk? É tudo chinês, né? E como falar tudo chinês é meio que
é como se fosse tudo europeu, né? Porque é um continente, vamos dizer assim, né? Então, um é do norte, lá perto de Pequim, o baixista, né? O Jian Haimin. O outro é aqui de Jiajian, na província do lado de Hangzhou, o vocalista, o Guan Xiaotian. E o guitarrista é o único xangainês da banda, o Bin Xiaohai. Então, uma banda que toca em... uma banda chinesa que canta em chinês e tem um ritmo percursivo brasileiro. Essa é a história dessa banda. É o molinho especial dessa banda aí. E olha só, o pessoal está aqui querendo saber das suas origens. Você é gaúcho, Ale? Não, sou curitibano. Sou Olha, curitibano. olha, Não, mas o sotaque, né? O sotaque pega, né? Entrega. O curitibano fica entre ser gaúcho e paulista, fica aquela coisa meio o que está acontecendo, mas fica nesse lugar assim. Agora, Ale, você me contou que você está escrevendo um segundo livro, né? Ele vai ser uma continuação desse? Que tipo de história você vai contar desse olhar brasileiro para a China? Como é que vai ser? Ele é um descendente desse, né? Porque na verdade, quando eu fui escrever esse primeiro livro, sobrou muita coisa na edição, porque eu queria escrever de todas as cidades que eu já passei na China, contar a história das turnês, né, das cidades. Só que eu me vi que eu estava perdendo o fio da meada na história, não estava conseguindo amarrar toda a história, ficar uma história meio assim, sem amarrada. Então, eu tentei amarrar só nesse primeiro livro minha relação mais próxima com Xangai e Pequim, que é as cidades que eu tenho tive mais contato, tenho mais contato, né? Só que esse segundo livro, agora sim, eu vou apresentar os diários de turnê, ou seja, fazer uma descrição aprofundada de todas as cidades que eu já passei com a banda, incluindo o Japão, incluindo Malásia, Singapura, Tailândia, nessas turnês que a gente acabou de passar tal, e apresentando as cenas locais e entrevistando artistas e figuras importantes dessas cenas. Então vai ser mais um trabalho de investigação muito mais trabalhoso que esse, né, na verdade, esse primeiro Memórias em Mil Braços, e muito maior também. Então, ao todo, pelos meus cálculos, estava vendo que são 77 cidades que eu tenho que apresentar e falar sobre a cena local. Uau! Então vai ser muito trabalho aí, né? Porque amarrar antropologia, economia, enfim, vai ser, acho que, o grande trabalho dos próximos 5 anos da minha vida aí. Agora me diz uma coisa, Ale, como é o público com relação ao seu... Eu tô aqui sozinho. Ai, eu não vou... Não, tô aqui. Eu queria que você contasse como é a reação do público a essa música que você já disse que é uma fusão, né? Um ritmo brasileiro cantando em chinês. Qual é o perfil do seu público? Como que as pessoas recebem essa mistura sino-brasileira? Uau, desde o começo, Dirty Finger não era sempre assim. No começo a banda era muito mais punk. Eu não fazia não incorporava tanto elementos nossos assim. Então era muito punk, muito mais estrangeiros e gente mais com uma carga mais de conhecimento de música, assim, que já tem um conhecimento. Mas ao longo dos anos eu fui incrementando essa coisa de colocar samba, bossa de dentro. E atualmente o grosso da banda, assim, as pessoas que acompanham a banda são muito jovens, gente de 14, 15 anos até os seus 30 anos. Esse é o grande grosso. E a banda está num patamar muito bom agora, na verdade. Entre as bandas independentes, a banda que tem um patamar de público. Todo show a gente não toca para menos de 400 pessoas, tem um lugar assim meio garantido no midstream chinês, né? Então esse é o lugar que a gente está tentando ultrapassar por conta própria, sem se comprometer com grandes gravadoras, assim por diante. Não sei se a gente vai conseguir, mas esse é o estágio de agora da produção do quarto álbum da banda, né? Vamos ver para que vai acontecer. Opa, quarto álbum, uau! Agora, olha só, me chama a atenção, Ale, que você chega à China no início da era Xi Jinping, né? Então, você passou a última década aí, né? E como foi a China que você
chegou aí, que recebeu você, e como é a China hoje? Ahn, Teve o Covid mudou tudo, né, na verdade, né? Antigamente, quando eu vim em 2012, também eu era mais jovem, né? Eu era mais aberto também, né? Eu era mais uma pessoa chegando e querendo explorar tudo, conhecer todos, tal. Mas Xangai também tinha a China também tinha essa atmosfera de ser um país que estava prestes a ganhar, sabe, quando você está naquele momento que você está virando o jogo, a China estava naquele lugar. Ela não tinha tido uma consciência ainda de que parecia que só dependia dela isso. Então ela precisava de muita inteligência externa. Ela era muito convidativa para qualquer tipo de estrangeiro viesse para a China e acrescentasse aqui na economia. O Covid veio e com o Covid, nesses 4 anos aí, 3 anos de lockdown, eles entenderam que eles teriam que ser as suas próprias, se dependessem deles mesmos. Então, hoje, na China, não se vê muito mais estrangeiros igual se via, tinha muito mais estrangeiros. Hoje tem só estrangeiros específicos e escolhidos mesmo, a dedo, assim, por eles. Tipo, gostamos de você que você fez aqui, volte. Então, a postura mudou bastante, em questão do amadurecimento econômico deles também, tal, e da percepção, da autopercepção de que, sim, a China pode se tornar a maior economia do mundo, e eles estão conscientes disso, eles estão trabalhando para chegar nesse lugar e depende só deles. Agora isso está bem claro. Antigamente parecia que eles estavam ainda consultando. Hoje eles sabem. Essa é a minha percepção. Sua percepção. Agora, Ale, a gente tem uma grande pauta do momento, esse quadro, inclusive, um espaço que a gente abriu, porque este ano a gente completa meio século de relações diplomáticas entre a República Popular da China e a República Federativa do Brasil. E está aí na pauta a questão do Brasil ingressa ou não na nova Rota da Seda. Mas eu queria que você explorasse os aspectos culturais dessa possível adesão, Ale, porque você é um cara que está aí há 12 anos construindo pontes culturais entre China e Brasil, né? Traz uma seleção que eu recomendo muito, gente. Pena que foi muito lindo, uma seleção que o Ale fez de mostrar a produção audiovisual da China para o Brasil, né? E aí eu queria que você avaliasse como que a gente pode aprimorar essa ponte cultural entre China e Brasil, e aproveitando esse embalo aí da nova Rota da Seda, que a gente sabe que também é cultural. Sim, pô, na verdade, eu acho que esse é o meu grande papel aqui. Esse é o papel do China Tropical. Criar essa relação direta da rota de turnês mesmo e relação entre. Existe uma cena muito estruturada, muito capaz de absorver artistas brasileiros e fazer coisas acontecerem aqui para a nossa indústria musical e também despertar isso dentro deles. Eu acho que é um pouco mais difícil o caminho ao contrário, de levar os chineses para o Brasil, até porque a nossa capacidade de locomoção interna, eles já têm consciência de que não é tão boa igual a deles, então eles ficam sempre meio, putz, vamos tocar em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília? É isso? Atravessar o mundo para fazer isso? Infelizmente, eu acho que é isso, talvez, que a gente vai ter que fazer lá. Mas, a priori, para nós brasileiros, eu acho que é uma coisa que interessa muito mais a nós, é fortalecer esse laço de que existe caminhos aqui, existe interesse da parte deles também em estabelecer essa relação. A China não quer só dominar o mundo tecnologicamente, ela quer também, à medida que a economia avança, também se tornar um polo cultural. E isso a gente tem muito para oferecer como parceiros em termos de produção musical, para mim especialmente, como eu sou meio suspeito para falar disso, e audiovisual para a gente aprender mais com eles, porque a nossa indústria é muito pífia, pequena mesmo, comparada com a magnitude da deles aqui. Mas, e também, de fato, para a nossa parte ter um pouco mais de consciência em valor
valorizar a nossa própria indústria, no caso do cinema, né? Ter salas de cinema só para filmes brasileiros, adotar as mesmas políticas que eles adotam aqui, para a exploração da própria arte deles, para a gente replicar no Brasil também, e não ficar só dando sala para filme de Hollywood, ou dando palco para estúdio estrangeiro, enfim, festival só para gringo. A gente tem que aprender que a gente tem que matar o nosso mercado igual eles fizeram aqui. Eu acho que essa é a grande relação. A gente tem que aprender com eles. Ai, maravilha. Inclusive, você me deu um gancho para a gente falar desse fenômeno, Ale, esse Black Maravilhoso, maravilhoso. que, olha, ele a China não é de hoje, desde o 14º plano quinquenal, que eles colocaram na lista de tarefas dele o soft power, né? Porque a gente sabe que essa busca de você ser relevante no mundo, ela passa também pela cultura, pela moda, pela música, pela literatura e pelos games, né? Esse braço aí da indústria da economia criativa, digamos assim. E virou um boom, né? Isso daí. Apesar das polêmicas, né? De você ter debate sobre sexismo, sobre misoginia, o fato é que virou uma vitrine da cultura tradicional chinesa para o mundo. Eu contei a história, inclusive, desse rapaz, um jovem, gente, que é um mestre em Kung Fu, e ele que faz todos os movimentos. Então, a mídia chinesa tem explorado muito a capacidade técnica da China e a capacidade também de seduzir pela maravilhosidade que é a cultura chinesa. E você, Ale, convive muito com essa galera jovem. Você me contou aqui que o seu público é a partir dos 14 anos. Como que tem sido aí na China a recepção a esse jogo? Ô, louco, ele quebrou todos os recordes. Ele, sei lá, não se fala de outra coisa, basicamente. Até porque ele não só incorpora o elemento do macaco rei, né? Essa figura, nossa, ele é tão. Eu escrevo no livro sobre ele, o macaco rei, que define o espírito chinês para o próprio chinês. É um balizador assim da alma chinesa, né? O cara que meio autodidata, explorador, sem medo. Então ele moldura muito o espírito jovem da cultura chinesa. Ele é muito explorado e nunca morreu essa história. Ela é uma história maravilhosa e é incansavelmente repetida nessa história. E além disso, esse jogo que ele fez também, de muito sagaz, ele apresentou locais tradicionais da cultura budista, templos muito antigos, reais, né, incorporando no jogo. Então, o que está transformando também deu um boom na indústria de turismo doméstico, né, através do próprio jogo, que as pessoas querem ir para os lugares onde elas viram no jogo. Então, esse jogo está, enfim, ele jogou, eu não sei quem produziu, mas, uau, ele deve estar fazendo muito dinheiro. E, com certeza, a repercussão dele fora da China também foi algo estratosférico, assim. Ele não se fala de outra coisa, no mundo dos games, inclusive, né? Eu joguei um pouquinho ele, né? Eu vi o meu amigo, o pessoal da banda jogando. É fantástico o jogo, é maravilhoso. Você não quer like, você não quer... Eu nem jogo videogame, eu não sou um cara do game, mas eu fiquei com vontade de ficar parado ali vendo os caras jogar por horas, se fosse possível, assim, mas, enfim. Ele é bem sedutor. É o esquema do modelo japonês, né? Que eles fizeram para aderência do soft power, né? De animes e games. Então isso está chegando, a China está adentrando com mais força no game, utilizando a mesma métrica do Japão, né? Vender a fantasia. E aí, para a gente até encerrar aqui, a gente caminhando para o final, Ale, como que você explica a China para um brasileiro, nosso público brasileiro aqui? O que tem para desbravar nesse país? O que tem para a gente aprender com eles, né, nesses próximos 50 anos aí de relações entre os nossos dois países? Porra, essa é a grande pergunta, né? Pô, como é que eu explico? A China é o Brasil que nunca foi colonizado, talvez. Então, o que acontece muito, eu sinto dos brasileiros que vieram para cá, é sentir assim, nossa, os chineses parecem muito com
os nativos brasileiros, sim, parecem, porque, fato, é a mesma galera, de certa forma, ali no Sudeste já é a mesma galera. Então, para nós, fica nesse lugar esse sonho meio que onírico de pensar como nós poderíamos ter sido se não tivéssemos adotado uma postura colonizada, né? Uma ideia eurocentrista. E também tem a própria história do livro, na China Tropical, o Gilberto Freire fala disso também, né? Que antes do Brasil, um império, tinha muito chinês no Brasil, né? Então, muitos dos costumes nossos do Brasil são importados daqui, via os portugueses por Macau e assim por diante. Então, a China é um continente, não é um país, eu sempre falo isso, mas é meio... para nós, eu acho que a parte interessante para nós, brasileiros, aprendermos é deslumbrar o mundo sem o filtro colonizador, sem observar a Europa como centro da coisa e observar a si mesmo como uma potência. Eles enxergam a gente assim. Tomaram muito tempo para eles também eliminarem o complexo de vira-lata deles. Eles passaram por isso também. Nos últimos 100 anos, século da humilhação. Eles saíram disso. Então, acho que a nossa lição é parar de se achar vira-lata e se reconhecer a nossa potência. E abraçar ela. Essa eu acho que é a maior lição que eles têm para nos dar, né? Ai, Ale, é sempre inspirador conversar com você, porque eu acho tão fora da caixinha uma pessoa com tanto amor pelo próprio país, né, que vai desbravar um outro, aí, como você diz, a China não é um país só, ela é um continente, é uma União Europeia de 2000 anos, como me ensinou o Renato Penelope, né? Justo. Esse sabe também. Esse sabe muito. Eu sou muito sortuda, viu? Porque quem pegou na minha mão para me apresentar esse titã que é a China foram pessoas muito generosas como você. Mas, meu querido, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade de madrugar aí em Xangai para vir conversar conosco. Só mais uma coisa, como que a gente pode ouvir o som que você faz nessa sua banda? No Spotify. Então, no Spotify, você procura como... O nome da banda em chinês é Zhang Shouji, né? Então, o nome virou Dirty Fingers, porque no começo, quem assistia os shows da banda era maioria estrangeiro, eles não conseguiam ler os caracteres em chinês. Eles não sabia que vocês iam tocar. Eu falei, não, cara, tá aqui no pôster, Zhang Shouji. Ele, Dirty Fingers! E virou o nome da banda. Então, é ou de surpresa, né? Ou OH, Dirty Fingers. Deixa eu deixar aqui, gente, que quem quiser ir lá, All Dirt Fingers, que são dedos sujos, dedos sujos. Então tá aí. Volte sempre, me avisa aí, quando você lançar esse livro, me avisa aí dos seus festivais, você sabe que você sempre tem lugar aqui no China em Foco para a gente divulgar o seu trabalho, viu? Obrigada por representar aí a brasileirada que gosta de um rock and roll, de um punk, é muito diferente, né? Eu adoro, gente, eu adoro o rock chinês, porque para mim foi um uau, sabe? Gente, tem rock and roll na China, como assim? Inclusive, para quem estiver mais interessado, no YouTube tem 2 bons documentários, Beijing Punks e China, The World Underground China, tipo, Mundo Underground, episódio 1, China. 2 ótimos documentários para ter noção do que foi e o que é. Maravilha, deixei aí, achei, viu, seu caminho lá no Spotify, tá aí, viu, gente? Quem quiser ir lá, ouvir o som do Alê, né? E celebrar aí esse brasileiro desbravando a China, que chegou lá junto com o Xi, né? Muito bom, Alê, um beijo para você. Volta a dormir, que tá cedo aí. Obrigado, Yara. Beijo, meu querido. Valeu, beijão. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.